Desde os primórdios da criação, a narrativa bíblica apresenta Adão e Eva como os primeiros seres humanos, criados por Deus no Jardim do Éden. Adão, formado do pó da terra, recebeu de Deus o sopro da vida, tornando-se alma vivente. Deus observou que não era bom que o homem estivesse só, e em sua sabedoria, decidiu criar uma auxiliadora que estivesse diante dele. Para isso, Adão foi colocado em um sono profundo, e de sua costela, Deus formou Eva, a mulher, estabelecendo assim o primeiro casal humano. Essa narrativa deixa claro que Eva é a única esposa de Adão, destinada a ser sua companheira e parceira. A Bíblia, em nenhum momento, menciona outra mulher anterior a Eva, nem faz referência a uma figura chamada Lilith. Entretanto, ao longo dos séculos, surgiram lendas e tradições que introduziram essa personagem misteriosa, atribuída por algumas culturas e textos extra-bíblicos, como a primeira esposa de Adão. A figura de Lilith aparece de forma mais notória no alfabeto de Ben Sira, texto judaico medieval datado entre os séculos VIII e X depois de Cristo. Nesse texto, Lilith é apresentada como uma mulher criada do mesmo pó que Adão, mas que se rebelou, recusando-se a aceitar a posição de submissão que lhe seria imposta. Segundo a lenda, Lilith deixou o Jardim do Éden voluntariamente, tornando-se uma entidade associada à noite, ao vento e à sedução. No folclore posterior, passou a ser considerada responsável por doenças, mortes de crianças e perigos noturnos. Contudo, é importante frisar que o alfabeto de Ben Sira não é parte do cânon bíblico e não possui autoridade divina. Trata-se de um texto rabínico de caráter folclórico, escrito muitos séculos depois dos eventos narrados em Gênesis. A tradição de Lilith, entretanto, remonta ainda mais longe, encontrando paralelos em culturas da Mesopotâmia. Textos sumérios, acádios e babilônicos mencionam espíritos femininos noturnos, conhecidos como Lilitu ou Lamashtu, que eram associados a doenças, mortes infantis e perigos noturnos. Esses seres eram vistos como criaturas do vento e da noite, perigosas e, muitas vezes, sedutoras. Acredita-se que o contato cultural entre os judeus e os babilônios durante o exílio em Babilônia tenha levado à assimilação de certas tradições e figuras, como Lilith, reinterpretadas dentro de uma perspectiva judaica. Essa influência cultural explica por que Lilith aparece em textos posteriores, mas não encontra base direta nas Escrituras. A narrativa bíblica de Adão e Eva descreve que eles viviam em comunhão com Deus até a chegada da serpente, descrita como mais astuta que todos os animais do campo. A serpente enganou Eva, que comeu do fruto proibido, e deu a Adão, levando ambos à percepção da própria nudez e à vergonha. Deus então pronunciou juízo sobre a serpente, sobre a mulher e sobre o homem, culminando na expulsão do casal do Jardim do Éden. Esse evento, conhecido como a queda da humanidade, introduziu o pecado e a morte no mundo e tornou necessária a promessa de redenção, cumprida séculos depois em Jesus Cristo. Em toda essa narrativa, não existe menção a outra mulher, tampouco a Lilith, reafirmando Eva como a primeira e única esposa de Adão. Do ponto de vista teológico, Lilith não possui respaldo. O Novo Testamento reforça a narrativa de Gênesis, reconhecendo Eva como a primeira mulher. Cartas apostólicas, como a de Paulo aos Romanos, enfatizam a queda do homem e da mulher, e a necessidade da salvação oferecida por Jesus Cristo. A criação de Eva da costela de Adão é frequentemente interpretada como símbolo da união e complementaridade entre homem e mulher, estabelecendo uma base moral e espiritual para o relacionamento humano. Não há qualquer indicação de que outra figura feminina anterior a Eva tenha participado da criação ou da história humana. Analisando do ponto de vista arqueológico, encontram-se inscrições, amuletos e talismãs que fazem referência a Lilith como espírito noturno. Durante a Idade Média, mães judias utilizavam amuletos com inscrições para proteger seus filhos de Lilith, acreditando que ela poderia prejudicá-los. Esses artefatos refletem práticas supersticiosas e tradições folclóricas, e não evidências históricas da existência real de Lilith. Em Isaías capítulo 34, versículo 14, algumas traduções mencionam a palavra Lilith,
que em hebraico pode se referir a uma criatura noturna ou a um animal selvagem. Essa menção é isolada e ambígua, sendo objeto de debate entre estudiosos, mas não constitui prova da existência de Lilith como pessoa ou entidade consciente. Portanto, não existem provas bíblicas, arqueológicas ou históricas da existência de Lilith como personagem real. As Escrituras, que são reconhecidas como inspiradas por Deus, descrevem a humanidade começando com Adão e Eva, sua queda no pecado e a promessa de redenção em Jesus Cristo. As tradições posteriores sobre Lilith devem ser compreendidas como construções humanas, reflexo de medos, superstições e interpretações culturais, sem base na revelação divina. Ainda assim, a figura de Lilith ganhou grande notoriedade na cultura popular moderna. Ela é frequentemente vista como símbolo de independência feminina, rebeldia e liberdade, por ter supostamente recusado a submissão a Adão. Em outros contextos, é representada como demônio, causadora de caos, sedução e destruição. Essas representações, embora fascinantes do ponto de vista literário e cultural, não têm fundamento na teologia cristã nem nas Escrituras. A verdadeira mensagem da criação, da queda e da redenção encontra-se inteiramente na história de Adão e Eva e no plano redentor de Jesus Cristo. A Bíblia, ao abordar a queda da humanidade, foca no relacionamento entre Deus e o homem, mostrando como o pecado entrou no mundo e como a redenção se tornou necessária. A promessa de um descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente aponta diretamente para Jesus Cristo, que veio para destruir o poder do pecado e da morte. Qualquer narrativa que inclua Lilith como personagem anterior a Eva desviaria o foco dessa mensagem central. Além disso, quando consideramos a genealogia humana apresentada na Bíblia, vemos que toda a humanidade descende de Adão e Eva, sem qualquer menção a outra progenitora. Se Lilith tivesse existido como esposa de Adão, haveria uma interrupção ou duplicidade na linhagem, algo que as Escrituras não indicam. O cuidado com os detalhes genealógicos reforça a autoridade do relato bíblico e descarta a historicidade de Lilith. Os textos místicos judaicos, como a Cabala, também exploram a figura de Lilith, mas sob uma perspectiva simbólica. Ela é associada ao caos, à sedução e às forças contrárias à ordem divina, funcionando mais como arquétipo do mal do que como pessoa real. Mesmo nesses textos, não há afirmação de que Lilith tenha interagido fisicamente com Adão ou Eva. Trata-se de uma interpretação espiritual ou alegórica. A arqueologia confirma que a figura de Lilith existia no imaginário do povo da Mesopotâmia, mas como parte do folclore. Amuletos e inscrições antigas protegiam contra espíritos noturnos, refletindo crenças locais, mas não constituem prova de existência física ou histórica de Lilith. Por outro lado, a arqueologia também confirma a historicidade de práticas culturais, costumes e religiões que influenciaram o pensamento judaico, explicando como uma lenda poderia surgir e ser incorporada à tradição oral e escrita. O entendimento correto da narrativa bíblica é essencial para não confundir mito com verdade. Adão e Eva são apresentados como os primeiros seres humanos. A queda é o momento em que o pecado entrou no mundo, e a redenção veio por meio de Jesus Cristo. Lilith, portanto, permanece como lenda cultural, simbólica ou literária, sem evidência histórica ou teológica de sua existência real. A Bíblia, como palavra inspirada por Deus, tem autoridade completa sobre a narrativa da criação e da história humana, e nenhuma tradição posterior pode alterá-la. Mesmo que a figura de Lilith continue presente em filmes, séries, livros e discussões esotéricas, o centro da história humana e da salvação permanece inalterado. A mensagem bíblica não é sobre a existência de lendas, mas sobre a relação entre Deus e a humanidade, sobre o pecado e a necessidade da redenção que veio em Jesus Cristo. Lilith pode ser explorada no imaginário, mas não possui qualquer relevância no plano divino apresentado nas Escrituras. Assim, ao estudarmos Adão e Eva, a queda e a promessa de redenção, é fundamental compreender que Lilith não teve existência real. Toda a humanidade descende de Adão e Eva, e o plano de Deus sempre esteve centrado na salvação, através de Jesus Cristo. A figura de Lilith é uma construção cultural e folclórica que,
Embora interessante para o estudo de tradições e crenças antigas, não tem respaldo bíblico, teológico ou arqueológico. A análise de textos, tradições e evidências arqueológicas demonstra de forma clara que Lilith nunca foi uma mulher real ou esposa de Adão. O que existe de concreto é a palavra de Deus, que nos apresenta Adão e Eva como os primeiros humanos, a queda como o início do pecado no mundo e a promessa de redenção em Jesus Cristo, que é o centro de toda a história da humanidade. Todo o restante, incluindo Lilith, deve ser compreendido como mito, símbolo ou tradição cultural, sem autoridade sobre a narrativa bíblica. Portanto, ao refletirmos sobre a história da criação, é possível perceber que a figura de Lilith serve apenas como um alerta sobre a diferença entre mito e revelação. A verdade histórica e espiritual permanece intacta na Bíblia. Adão e Eva, sua vida no Éden, a queda, o pecado e a redenção oferecida por Jesus Cristo são o núcleo da narrativa. Lilith não tem prova de existência e não altera o plano divino, servindo apenas como lenda que foi construída ao longo dos séculos a partir de tradições humanas, interpretações místicas e influências culturais externas. A mensagem final é clara. A Escritura nos oferece a narrativa verdadeira, centrada em Deus, em Adão e Eva e na redenção prometida e cumprida em Jesus Cristo. Lilith permanece como lenda cultural, símbolo literário e arquétipo em diversas tradições, mas nunca como figura histórica ou bíblica. Reconhecer isso é essencial para compreender a criação, a queda e a salvação como apresentados nas Escrituras, mantendo o foco naquilo que é real, verdadeiro e divinamente inspirado. E assim, ao contemplarmos a história da criação, da queda e da promessa de redenção, percebemos que a verdade divina é clara e inabalável. Lilith pode habitar lendas e imaginações, mas a palavra de Deus permanece firme. A humanidade começou com Adão e Eva, e o plano de salvação sempre esteve centrado em Jesus Cristo. Mesmo diante do erro, do medo e da desobediência, a esperança nunca se perdeu. O Éden pode ter sido perdido temporariamente, mas a promessa de restauração e reconciliação com Deus permanece viva para todos que buscam a verdade. Cada passo da história aponta para Jesus Cristo, que veio para restaurar a comunhão entre o homem e o Criador, vencendo o pecado e a morte. Que possamos, então, refletir sobre essas verdades, aprendendo com a criação, a queda e a redenção, e entendendo que a luz da salvação sempre brilha, mesmo nas histórias mais sombrias. O mistério das lendas pode fascinar, mas a fé nos revela o que é real, eterno e imutável. E no final, a mensagem é simples, mas poderosa. A redenção veio, a esperança está viva, e em Jesus Cristo encontramos a vida eterna que o Éden prometia desde o princípio. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo.